Mentiram-me. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes, alegremente mentem. Mentem tão nacionalmente que acham que mentindo história fora vão enganar a morte eternamente. E de tanto mentir tão bravamente, constrói um país de mentira diariamente. Olha, eu venho de uma família de classe média, eu diria classe média baixa. Meu pai era um oficial da Polícia Militar de Minas, que participou da Revolução de 30, 32. Minha mãe era filha de imigrantes italianos. E desde sempre eu trabalhei, né, cuidando do jardim das vizinhas, entregando marmita para viúvas, carregando trouxa de roupa, catando esterco para vender, aquelas coisas que criança faz, né? E lá no ginásio, mais ou menos, nessa altura eu tive que começar a ganhar a vida por mim mesmo, quer dizer, para pagar o colégio, porque a família não tinha condições. E comecei a trabalhar como representante, essa coisa meio parecida com camelô, né? E várias pequenas atividades, até uma coisa que é muito folclórica, que eu fui baleiro de cinema. Eu até sempre digo que a minha grande frustração foi não ter chegado a ser o baleiro do Cinema Central de Juiz de Fora. Acho que tudo que eu faço é para chegar a ser baleiro do Cinema Central de Juiz de Fora. Eu tenho a impressão que eu comecei a escrever com alguma pretensão literária aí pelos 14, 15 anos. Anotando um poeminha, um versinho, uma coisa assim. E tive essa audácia que todo adolescente tem e deve ter de, aí pelos 16 anos, pegar um artigo e levar para o jornal para publicar. O jornal publicou e aí pronto. Me criou um compromisso com isso para o resto da vida. Todo escritor jovem, ele quer mostrar o seu texto para um escritor mais conhecido, como se fosse um aval, um pedido de entrada na vida literária. E eu não fui nada original nisso, fiz a mesma coisa. Aí com os 16, 17 anos, meti os meus poemas debaixo do braço e vim para o Rio para mostrá-los ao Drummond e ao Bandeira. Eu até registrei isso em algumas crônicas. Com o Bandeira foi uma experiência muito curiosa, porque eu cheguei no apartamento dele com os poemas, ele estava lá assim tossindo e recebendo um amigo e me disse assim: olha, não, você pode deixar os poemas aí, agora eu vou te dizer uma coisa, se eu não gostar eu falo a verdade, né? E eu com aquela empáfia de adolescente, não, isso mesmo, eu quero saber a verdade, né? Porque eu também estava meio cansado dos elogios da província, dos meus amigos, eu queria que alguém me dissesse alguma coisa mais pertinente. E fui para casa. Daí a uns dias chegou uma carta assim, manuscrita, escrita lá atrás, Manuel Bandeira, meu coração disparou, né? Aí eu abri a carta começava assim: achei muito ruim os teus versos, exceto, citava lá 3 versos de um poema e um poema lá. Olha, aquilo me deu uma felicidade incrível, né? Uma felicidade incrível. Quer dizer, o grande poeta ter lido os meus versos e copiou com a mão dele os versos que ele gostava, que foi uma gratificação. Já com o Drummond a coisa era um pouco mais complexa, né? Porque o Drummond era um ser mais complexo. Eu lembro que eu fui visitá-lo várias vezes no ministério onde ele trabalhava, levei também os poemas, etc, etc, mas tinha sempre um constrangimento muito grande de estar importunando o poeta. Eu cheguei uma vez a pegar o elevador, tendo chegado de Minas, peguei o elevador para ir visitar o poeta e ele entrou no mesmo elevador que eu.
E entrou, mas entrou de cabeça baixa. Eu estava ali no canto do elevador, vi que ele não olhou para mim, eu sou mineiro, ele é mineiro também, então eu fiquei em silêncio, ele ficou em silêncio, o elevador foi subindo, e eu ali, ele ali, o elevador subindo, aí chegou no andar dele, ele saiu, eu continuei, voltei para baixo, fui para Minas, não falei com ele, né, porque tinha um clima realmente meio especial, mas foi uma pessoa sobre a qual eu escrevi a minha tese de doutoramento, né? Tive até a honra de desfilar na comissão de frente da Mangueira, quando a Mangueira escolheu a obra dele como tema, e tenho um grande carinho pela relação que eu tive com ele. Sou um dos 999.999 poetas da República, porque, aliás, há cada vez mais poetas no Brasil. Aliás, há cada vez mais poetas no mundo, ao contrário do que as pessoas pensam, que com a informática, a tecnologia, o século XXI, que a poesia, a literatura iam entrar em recesso, não está acontecendo, ao contrário. Até mesmo hoje está demonstrado que a poesia invadiu a internet, não é? Então, nesse poema dos 9.999 poetas, eu digo dos poetas que me influenciaram muito, e me refiro também aos poetas que não são famosos, que não existem nas antologias e também que influenciam a gente. Geralmente, quando o escritor vai dizer das influências, diz assim, Homero, Shakespeare, não sei o que e tal. Não, os escritores ruins são muito importantes para a formação do autor. Eu devo muito aos autores ruins. Essa questão do processo de criação de cada autor é muito curiosa, né? Tem até escritores do século passado que só escreviam também meio drogados, o Oeste Queiroz só escrevia em pé, eu mesmo, para escrever, eu tenho que pegar o cortador de unha para botar para fora a ansiedade. E, na verdade, eu escrevo das maneiras mais variadas. Posso escrever movido por emoção, anotando em papeizinhos, envelopes, no avião, na rua, em guardanapo de restaurante, porque às vezes passa uma ideia e você, se você estiver atento, você percebe que aquela ideia ou aquela frase tem uma sonoridade diferente, que aquilo ali é a matriz de alguma coisa, né? E você guarda aquilo para depois retrabalhar. Ou então posso trabalhar de encomenda. Fiz muita poesia para televisão de encomenda, trabalhando em